Uma área típica de Caatinga, que um dia um campesino desmatou, plantou milho, depois plantou feijão porque o milho não dava, depois plantou mandioca que o feijão não dava. A terra já estava exaurida e acaba virando um pré-deserto, vamos chamar assim, desagregação, sem matéria orgânica, porque toda a fertilidade foi retirada. Uma vez que se chegou numa área dessa, há 10 anos atrás, nós plantamos na tentativa de regenerar essa área com sabiá. 10 anos depois, se a gente observar bem, a cobertura vegetal, portanto, responsável pela a parte de matéria orgânica do solo, faz renascer a vida no solo. Isso é humus de minhocas, que revolve o solo todo ano. E só há minhocas porque há fertilidade de volta no solo. O sabiá tem a capacidade, por isso que ele foi o escolhido, de pegar o nitrogênio do ar e através de bactérias, que são rizóbios, nos nódulos das raízes, reintroduz esse nitrogênio junto com a matéria orgânica, traz de volta a fertilidade do solo. Estão as minhocas de prova, espécies que só germinam, como o bamburral, que é fantástica, em solos que têm fertilidade, e muitas outras. De quebra, nós tínhamos um banco de semente, que esse banco de semente estava aqui, só não germinava porque não tinha fertilidade. E você tem de volta, ao longo do tempo, espécies nobres que voltam a germinar, como por exemplo, as ameixeiras, ameixas do mato, né? Que são árvores que só vão germinar se a fertilidade existir no solo. Isso é um pé de ameixa brava. Há o banco de semente que estava aqui e um pé de ameixa braba, ameixa do mato vem. Essa planta, ela produz frutos que as corças, os veados, adoram e vêm à noite comer essas frutas e elas florescem em plena seca nossa. Essa planta só foi possível porque o banco de semente ela estava e ela germinou e traz de volta animais que a consomem. Por isso que há um refaunamento também. Refaunamento que pelo solo ter matéria orgânica e ter alimento faz com que, por exemplo, os tatus, o refaunamento não é só de aves, de animais mamíferos. Por exemplo, isso são tocas de tatus ou pebas que voltam a habitar uma área porque agora tem alimento, tem raízes, tem outros bichos que eles consomem. Mas isso só é possível se a gente entender. Nós introduzimos as colmeias, como você está vendo ali e aqui, porque as colmeias, através da polinização, tanto no sabiá quanto nessas espécies que retornaram, elas proporcionam o aumento do banco de sementes, sendo uma regeneração acelerada, muito mais plena, porque mais semente, mais germinação, mais recomposição de um bioma que foi um dia degradado. A gente fala em refaunamento, aves que visitam frutos do mandacaru, da nossa cactácea do sertão. Esse mandacaru, ele foi um dia trazido uma semente pelas aves que frequentavam aqui, foi posta a semente e em função da fertilidade, você tem de volta os mandacarus que são típicos de semiárido. A Caatinga, o bioma, ele está todo entrelaçado, harmônicas relações entre os seres. É um bioma de uma fragilidade, porque se falta a cobertura vegetal, eu não tenho a reposição pela caducifolia, pela solta das folhas que elas adquiriram no período de chuvas para trazer de volta a fertilidade do solo. É muito, muito frágil. Se eu tiro a cobertura, eu mato toda a vida. Por isso que a regeneração parte da
reintrodução de espécies que proporcionam uma regeneração plena pela fertilidade, pela vida do solo, pelo refaunamento, pela polinização até de outros indivíduos que possam habitar essa caatinga um dia. O que nós estamos vendo aqui é um representante do que era a floresta da Caatinga antes de toda a degradação que ela sofreu. É um pau branco, que eram plantas de 6, 7 metros de altura. Ele, o freijorge, as aroeiras, os juazeiros, os angicos, né? E essas plantas proporcionavam moradias para as abelhas nativas. Aqui a gente tem, nessa árvore, uma abelha jandaíra nidificada num oco que ela tem aqui dentro. Está aqui a entrada dela, está aqui o alvado dela. Isso aqui mora uma abelha nativa típica do sertão chamada jandaíra. Isso também mostra que as duas convivem perfeitamente, a apis e as nativas. Porque as apis não ocupam esse tipo de moradia. Quem ocupa são as nativas. E através da regeneração, um dia nós vamos ter árvores com diâmetros e ocos que vai proporcionar também a restauração das espécies nativas de abelhas sem ferrão, os meliponídeos típicos do sertão. Não só a jandaíra, como também jati, moça branca, canudo e outras abelhas que habitavam as caatingas, que por falta de lugar para nidificação têm sido prejudicadas. Não são as apis que competem, porque até o sistema de coleta de néctar e pólen dessas abelhas, as espécies botânicas são diferenciadas para as duas. Então nós temos que trazer de volta a diversidade botânica das plantas que atendam também as nossas abelhas nativas e elas não desapareçam.